O câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células provocado por alterações genéticas. Neste documentário, vamos abordar o câncer de rim, saber como ele se desenvolve, quais são os principais fatores de risco, os sinais de alerta que não podem ser ignorados e os avanços da medicina que oferecem novas perspectivas de diagnóstico e tratamento. Vamos começar entendendo sobre a função e a importância dos rins. Então, os rins, eles são os principais filtros do corpo humano. Então, o rim é responsável por filtrar o sangue, tirar aquilo que não é bom, né, o que a gente chama de catabólitos, e mandar isso embora através da urina. Então, essa é a principal função do rim. Ele tem uma outra função também, um pouco menos falada, que é a produção de hormônios, né? Então, um dos hormônios que o rim produz é a eritropoetina, que é um hormônio importante para a gente fabricar, entre aspas, o sangue, os glóbulos vermelhos. Agora, vamos entender o que é o câncer de rim, também conhecido como carcinoma renal. O câncer de rim, ele é um tumor maligno, né, que nasce dentro do rim. O rim, ele tem basicamente dois tecidos principais. O tecido renal que produz a urina, né, que faz a sua função de controle do metabolismo, de líquidos e eletrólitos do organismo, e depois ele tem que ter um outro sistema que começa dentro do rim, que é o sistema coletor dessa urina, e que depois vai levar essa urina através dos ureteres até a bexiga, onde a urina vai ser eliminada. Né? Então, o tumor de rim, ele pode nascer dentro do rim, tanto nesta parte que produz a urina, quanto na parte que coleta a urina. Em geral, quando a gente fala o câncer de rim, a gente está se referindo a esta primeira parte, quer dizer, o tumor que nasce no tecido nobre do rim que produz a urina. Existem vários tipos de câncer de rim, sendo o mais comum o carcinoma de células renais. Existem tipos de câncer de rim, tá? Então tem o tipo mais frequente, responsável em torno de 70% a 75%, é chamado câncer de células claras. E tem os outros, tá? O segundo tipo mais comum é o que a gente chama de papilífero. Aí tem os oncocitomas, tem os cromófobos, subtipos menos comuns. O câncer de rim também é uma doença complexa, com causas ainda não totalmente compreendidas. No entanto, existem alguns fatores de risco conhecidos que podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento da doença. Causa para câncer de rim, a gente nunca pode esquecer do cigarro, da obesidade e dos maus hábitos alimentares, maus hábitos de estilo de vida. Então também está relacionado à obesidade, ao sedentarismo, e existem outras coisas que são menos frequentes. Eu diria que esses são os mais importantes. O câncer de rim, ele está associado a algumas pequenas causas, né? E é infrequente que eles sejam causados, por isso que eu vou dizer. E para variar, o tabaco ele pode ter alguma interferência na produção de câncer renal, né? Outras substâncias químicas fora do corpo podem eventualmente causar um câncer renal. Existem doenças genéticas que podem causar câncer de rim, famílias que têm predisposição hereditária ao câncer de rim por mutações específicas ali dentro do DNA, mas a grande maioria do câncer do rim a gente não consegue saber por que ele nasce. O câncer de rim pode afetar ambos os rins, embora seja mais comum que a doença se manifeste em apenas um dos órgãos. Normalmente, o mais comum é ele atingir um único rim. Mas, especialmente nesses casos, que corresponde a menos de 10% a 15% dos casos, onde tem uma questão genética, aí nesses cenários pode acontecer de ocorrer nos dois lados, nos dois rins, o tumor simultaneamente. No Brasil, o câncer de rim não é tão incidente como outros tipos de cânceres, mas representa cerca de 2 a 3% do total de tumores malignos em adultos.
Sobre a incidência do câncer de rim, ele está aí em torno dos 10 tipos de câncer mais frequentes. Ele também é mais frequente nos homens do que nas mulheres, em torno de 2 vezes. E aí dá um número em torno de 2 a 3% dos cânceres na população. Fatores como idade, tabagismo, obesidade, histórico familiar e certas condições médicas podem aumentar as chances de desenvolver câncer de rim. Os principais fatores de risco para câncer de rim é tabagismo, obesidade e sedentarismo, ou seja, fatores que estão diretamente relacionados ao estilo de vida, fatores que dependem da gente mudar. Existem outros fatores que são desconhecidos, a maioria, e alguns fatores genéticos. Então, em torno de 10 a 15% dos cânceres de rim vão estar relacionados a uma herança hereditária, que também pode ser investigada. O câncer de rim pode apresentar sintomas, embora em estágios iniciais muitas vezes seja silencioso. O rim ele é um órgão interno dentro do corpo. A gente não sente, a maioria das pessoas não sabe onde é que estão os rins, tem alguma ideia, enfim. Às vezes as pessoas, tem gente que nem sabe que a gente tem 2 rins, né? Ou seja, é um órgão que o ser humano não tem contato com ele, é diferente da mama na mulher ou eventualmente, enfim, o pulmão, quando a pessoa sente que está respirando o tempo todo, e às vezes tosse, sabe que tem um pulmão, e eventualmente alguma coisa que acontece no pulmão, a pessoa tem um sintoma. O rim ele não tem sintomas, tá? Em geral, o câncer de rim ele é assintomático. Ele só vai se manifestar numa doença mais grave ou numa doença de dimensões maiores. Tá? E aí a pessoa pode começar a ter dor nas costas, onde o rim está localizado, ou pode eventualmente ter sangramento urinário. A maior parte dos cânceres de rim eles são silenciosos e não apresentam sintomas. A doença, quando diagnosticada com sintomas, normalmente é uma doença mais avançada. Então, ela pode vir com aumento do volume abdominal, sangramento na urina e dor lombar. Tá? Então, esses são os principais sintomas, mas estão relacionados ao diagnóstico de uma doença avançada. Lembrando que a maioria dos pacientes não vão ter sintomas e essa doença ela vai ser diagnosticada ao acaso. Um paciente que fez um ultrassom por acaso, um paciente que fez uma tomografia por acaso e veio um nódulo no rim. Vale reforçar alguns sinais e sintomas do câncer de rim que acontecem em estágios mais avançados. Dor na parte lateral da barriga e nas costas, sangue na urina, hematúria, inchaço abdominal, perda de peso. Os sintomas do câncer de rim podem ser confundidos com outras doenças, especialmente em seus estágios iniciais. Muitas vezes ele pode ser confundido, especialmente naqueles pacientes que já têm alguns cistos renais, e muito desses cistos, que por definição seria uma bolinha oca, cheia de um líquido, pode adquirir uma característica, ele fica mais sólido, mais endurecido. E nesse cenário, isso muitas vezes pode ser interpretado como um cisto com componente sólido e não necessariamente como uma suspeita de tumor nesses pacientes. Então, isso às vezes pode retardar ou dificultar esse diagnóstico do câncer de rim. O diagnóstico do câncer de rim geralmente envolve exames de imagem como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, além de possíveis biópsias. O diagnóstico do câncer de rim, os métodos de imagem, ou seja, ultrassom, especialmente ressonância, tomografias, eles têm características próprias que já o médico, quando vai olhar esse exame, é altamente suspeito que aquela lesão seja um tumor e que tenha que proceder. Mas, obviamente, o diagnóstico final é feito através de uma biópsia, ou seja, uma vez levantada essa suspeita que aquela lesão de fato possa ser um câncer, ele vai proceder geralmente a uma biópsia, que é enfiar uma agulha para poder tirar um pedacinho e poder dar o diagnóstico se aquilo é de fato um câncer e que tipo de câncer que é. Esse cenário que de uma doença mais localmente avançada, que já está causando dor nas costas, sangue, massa, ele tem sido realmente muito raro, mesmo no cenário, muitas vezes, público, de acesso restrito aos métodos de diagnóstico. Mas, como é um local fácil de acessar, por exemplo, ultrassom simples pode ser considerado, isso ajuda no diagnóstico que muitas vezes se faz antes do paciente ter propriamente um sintoma decorrente do câncer de rim.
Então, nesse cenário, acho que tem melhorado muito, a gente vê aumentado, o diagnóstico aumentando nos últimos anos, mas é fruto da gente consegue acessar mais para poder ter esse diagnóstico. Mas, obviamente, mesmo a ultrassom, tem áreas no nosso país que tem limitações de acesso e isso, obviamente, acaba retardando o diagnóstico, pelo menos a suspeita para levar ao diagnóstico de uma biópsia, a necessidade de confirmação. O diagnóstico de câncer de rim pode assustar, mas é importante lembrar que nem todo tumor renal é maligno e que, mesmo nos casos de câncer, existem tratamentos eficazes com altas taxas de sucesso, especialmente quando descobertos precocemente. O câncer de rim, ele na maioria das vezes, ele é um achado incidental, né? A gente encontra por acaso fazendo um check-up numa pessoa que não tem nenhum sintoma, né? Em geral, ele, como todo câncer, ele assusta, quer dizer, porque existe um grande tabu de que um indivíduo diagnosticado com câncer ele vai morrer. Não é bem assim, aliás, não é nada assim. Tá? Então, o câncer de rim é um tumor típico que ele, em geral, é diagnosticado na sua fase inicial, onde o paciente não tem sintomas, e ele vai ser tratado e a maioria desses pacientes vai ser curado. Os tumores de rim, como qualquer tumor, ele não nasce grande, né? Ele nasce pequenininho e ele vai crescendo, tá certo? E eu posso ter a sorte de encontrar ele pequenininho fazendo um exame de check-up numa pessoa assintomática, né? Ou eu posso encontrá-lo quando a pessoa procura o médico porque ela tem uma dor nas costas, por exemplo, ou porque ela notou presença de sangue na urina, aí eu vou investigar e encontro, e faço um ultrassom, faço uma tomografia e encontro que ela tem um tumor de rim. A evolução do câncer de rim pode variar bastante, com alguns casos apresentando crescimento lento ao longo de anos e outros com desenvolvimento rápido em poucos meses. A evolução do câncer de rim, ela depende de alguns fatores. Desde que tipo de tumor de rim, nós temos alguns tipos que são extremamente agressivos e que têm uma progressão muito rápida de crescimento, e outros, por outro lado, que são extremamente indolentes e que vão levar meses, anos para promover algum tipo de sintoma, alguma consequência pela presença deles no organismo. Outro fator relevante, ainda além da questão do tipo de câncer que nós estamos falando de rim, é o estágio da doença. Se é uma doença que está só localizada no rim, ou se é uma doença que já adquiriu a capacidade de ir para gânglios, que são linfonodos, ou se ela já se esparramou por organismo. Então, cada um desses estágios tem um prognóstico e uma evolução diferente. O câncer de rim possui 4 estágios principais, do 1 ao 4, sendo o estágio 4 o mais avançado, com metástases para outros órgãos. Os estágios do câncer de rim, é importante a gente dizer que a maior parte dos pacientes, quando são diagnosticados ao acaso, eles vão ser diagnosticados com o estágio 1. Mas a gente tem 1, 2, 3 e 4. Isso depende se tem outras estruturas envolvidas, se tem os linfonodos envolvidos ou se tem metástase. Cada um deles vai ser tratado de uma maneira diferente. De uma maneira geral, os tumores sólidos, que a gente chama, que seriam os tumores não de origem sanguínea, eles são classificados em estágio clínico 1, 2, 3 ou 4. O que é isso? O 1 geralmente bastante localizado ali naquele órgão. O 2 também um pouquinho maior, mas ainda localizado dentro do rim. O 3 é quando a gente já chama de uma doença localmente avançada, ou seja, ela já está maior, ultrapassando as fronteiras do rim, pegando muitas vezes gânglios, linfonodos ali em volta, e o estadio clínico 4 é geralmente quando a doença já tem uma disseminação sistêmica, ou seja, já tem metástase adiante, já adquiriu a capacidade de sair dali e criar uma raiz, uma metástase à distância. Então, a gente percorre de 1 a 4, digamos assim, a maioria das vezes. Tem subclassificações, 1A, 1B, enfim, mas são 4 categorias que geralmente. O câncer de rim tem cura, especialmente quando diagnosticado precocemente. As taxas de cura podem chegar a até 80%, 90% em casos de detecção inicial. O câncer de rim ele é um dos tumores mais curáveis que existem porque ele é frequentemente diagnosticado numa fase inicial, incidental, ao acaso, através de um ultrassom, numa pessoa sem sintomas que faz um check-up. Vários tipos de câncer têm cura, inclusive isso depende do estágio que ele foi diagnosticado.
Mas hoje em dia, depois da revolução da imunoterapia, a gente consegue ver, inclusive, pacientes que têm doença avançada, já com doença metastática, em cura da doença há mais de anos, sem tratamento. Tá? Então, existe sim chance de cura, inclusive em alguns casos de doença mais avançada. Vamos conhecer as principais abordagens de tratamento para o câncer de rim, que incluem cirurgia, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, quimioterapia. A escolha do tratamento depende do estágio e tipo de câncer, além do estado geral do paciente. As principais abordagens ou os principais tratamentos do câncer de rim, eles incluem uma fase cirúrgica, né, onde o tumor ele é removido com uma parte do rim junto, ou o rim inteiro tem que ser removido, tá? E a partir daí, ou esse paciente terminou o seu tratamento, tá, com uma chance de cura bastante elevada, ou eventualmente certos tumores têm risco de disseminação para o restante do corpo, e aí se faz um tratamento de imunoterapia durante 1 ano. Quando a doença é avançada, quando o câncer de rim ele é diagnosticado já numa fase onde ele é metastático, ele é disseminado no corpo, o tratamento envolve, em geral, dois tipos de abordagem terapêutica. A primeira é uma medicação que a gente chama de uma droga antiangiogênica, que ela diminui a quantidade de circulação sanguínea dentro do tumor e assim ele morre, digamos assim, por inanição. Junto com isto, com o advento da imunoterapia, e o tumor de rim é um dos tumores mais tratados com imunoterapia, a gente associa essas duas modalidades e a associação da imunoterapia com estas drogas orais, né, antiangiogênicas, constituem basicamente o pilar do tratamento do câncer de rim atualmente. A cirurgia no câncer de rim é segura e eficaz, especialmente nas fases iniciais da doença, e pode ser curativa para casos localizados. A cirurgia robótica, com suas vantagens em precisão, recuperação mais rápida e preservação do tecido renal, é uma técnica cada vez mais utilizada. Então, hoje, a grande maioria das cirurgias dos tumores de rim, sejam as cirurgias parciais ou as cirurgias de remoção completa do rim, são feitas por via robótica, né? É uma plataforma de laparoscopia com auxílio do robô. Então, em vez de o paciente ganhar um corte, ele ganha uns furos, 4 a 5 furos, que é o que as pessoas conhecem, né, como a laparoscopia, só que a gente conta com o auxílio do robô, né? E o robô ele tem algumas vantagens sobre a cirurgia convencional. Primeiro que não tem corte, então o pós-operatório ele é muito mais tranquilo, menos doloroso e a recuperação do doente é muito mais rápida. A segunda coisa é que o robô ele consegue dar ao cirurgião uma precisão de movimentos muito maior. Então hoje a gente consegue tirar tumores com uma margem de segurança de 2, 3 milímetros, que é uma coisa que às vezes a gente não conseguia com a cirurgia convencional. Então isso praticamente revolucionou a cirurgia, não só dos tumores de rim, mas dos tumores na área urológica em geral. As abordagens de tratamento para o câncer de rim podem ter efeitos colaterais. Esses efeitos variam dependendo do tipo de tratamento. O tratamento do câncer de rim ele pode ter efeito colateral. O principal deles é quando você faz um procedimento cirúrgico, você pode comprometer a função do rim. Então é muito interessante ter como objetivo principal preservar a função do rim. A gente sabe que o paciente tem outro rim e ele deve continuar funcionando, mas existe sim o risco de prejudicar um pouco a função do rim. Isso quando a gente está falando de cirurgia. Quando a gente está falando de quimioterapia, é importante lembrar, a gente não usa quimioterapia para tratamento de câncer de rim. A gente usa terapias muito mais modernas, como, por exemplo, imunoterapia e terapia-alvo. Cada uma delas tem um efeito colateral diferente. Tá? Então, existe sim uma toxicidade, que não envolve necessariamente uma sequela, mas tem sim uma toxicidade que pode estar relacionada ao tratamento sistêmico. É muito importante que pacientes com câncer renal cuidem da alimentação
e com a utilização de alguns medicamentos. É muito importante salientar que o paciente que perde um rim ou tem uma cirurgia parcial do rim, ele precisa preservar a função urinária. Urinária, ela é essencial para a gente viver, tá? Então ele precisa sim de um ajuste na dieta, na alimentação e tomar especialmente muito cuidado com medicação. As medicações afetam diretamente o rim e ele precisa saber o que ele pode tomar, o que ele não pode tomar e, de preferência, não tomar nenhum remédio sem recomendação médica. O tratamento do câncer de rim também pode causar algumas sequelas. Sim, o câncer de rim ele pode deixar sequelas. Obviamente que a magnitude dessas sequelas elas podem ser ou elas são maiores quanto mais avançado era o tumor no momento do diagnóstico desse paciente. A maioria das vezes depende do que você vai interpretar como sequelas, desde uma cicatriz, né, do tratamento que ele eventualmente possa ter feito, ou também dos próprios tratamentos que ele utilizou. Uma das sequelas é quando o paciente fica só com um rim após a retirada do tumor. Embora o tratamento cirúrgico consista em retirar o tumor e sempre o cirurgião vai tentar preservar o máximo possível de rim, ou seja, de não tirar todo o rim, que a gente chama de cirurgia poupadora de rim, né, de tirar só o tumor e para deixar a função do rim, mesmo no cenário de doença mais avançada, onde é necessário retirar o tumor como um todo, é plenamente possível o paciente continuar a viver sem nenhum decréscimo na sua qualidade de vida. Tanto que nós temos os doadores de rim, né, pessoas que doam um rim e ele continua vivendo sem nenhum risco maior para a sua saúde e impacto maior. Então, mesmo aqueles que porventura precisem retirar todo o rim, o outro rim dá plenamente conta das necessidades do nosso organismo. O tratamento do câncer de rim exige acompanhamento multidisciplinar. O suporte da equipe multidisciplinar ele pode fazer diferença durante o seu tratamento, inclusive com resultados melhores. Tá? Então é sim importante você ter, por exemplo, um aconselhamento nutricional, o acompanhamento de uma equipe de enfermagem. Muitas vezes a gente recomenda fisioterapia, às vezes fisioterapia urinária, às vezes outros tipos de fisioterapia para fortalecer o paciente durante o tratamento e fazer com que ele tenha resultados melhores. Em alguns casos, o câncer de rim pode recidivar, ou seja, voltar após o tratamento. Quanto mais grave é o tumor inicial, maior a chance de você ter metástase nos primeiros 5 anos após a retirada desse tumor. Uma dúvida comum é se o câncer de rim pode ser prevenido. O melhor que a gente pode fazer é o diagnóstico precoce, para que seja o tratamento maior chance de cura. Só tem uma exceção, que são os casos das famílias que têm câncer hereditário, a um certo tipo de mutação genética que cria com facilidade o aparecimento de cânceres de rim numa família inteira. Então, nesse caso, sabendo disso de antemão, o médico vai orientar o paciente a fazer rastreamentos mais frequentes. Apenas um comentário em relação a isso, nós fazemos rastreamento do câncer de rim sem saber, porque todo mundo vai fazer um ultrassom em algum momento a cada 1, 2 ou 3 anos, por qualquer razão que seja, tá certo? Tem pessoas que fazem ultrassom todo ano do abdômen. E nessa hora é quando, sem querer, a gente vai lá e identifica um tumor de rim. O paciente com câncer de rim enfrenta desafios envolvendo questões físicas e emocionais. E nessa jornada, a família cumpre um papel importante. A família cumpre um papel fundamental também, né? Porque o paciente ele não deve passar sozinho, nem pelo diagnóstico, nem pelo tratamento. Ele deve receber ajuda, sejam familiares ou sejam amigos. Ninguém merece passar por um tratamento oncológico sozinho. Existem muitas informações complexas que são compartilhadas durante uma consulta, existem tarefas que ele precisa cumprir, agendar e, por fim, lidar com toda essa carga emocional que envolve um diagnóstico oncológico. A relação médico-paciente é extremamente importante no tratamento do câncer de rim. A relação médico-paciente ela é importante para um paciente diagnosticado com câncer de rim do ponto de vista de comprometimento, né? Quando envolve confiança, o paciente ele sente o alívio do diagnóstico e ele se compromete com o tratamento da melhor forma. Eu acho que dá um alívio durante toda essa carga emocional do diagnóstico oncológico.
O câncer de rim é menos comum, mas atinge milhares anualmente. Por isso, fique atento a sinais e sintomas. E se você quiser saber mais sobre câncer de rim, converse com seu médico ou no núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. INCA, Instituto Nacional do Câncer. www.gov.br/INCA/PT-BR. SBOC, sboc.org.br. AC Camargo Cancer Center, accamargo.org.br. O câncer de rim não é mais sinônimo de morte. Se diagnosticado precocemente e tratado, restabelece a qualidade de vida do paciente. Vários cânceres já não são mais sinônimos de morte porque a gente consegue encontrá-los em fases mais fáceis de tratamento ou com resultados mais vitoriosos em termos de cura. Então, isso vale especialmente para o câncer de rim, que é um tumor que a gente consegue, na maioria das vezes, enxergá-los em fases mais iniciais. Normalmente, o paciente com o diagnóstico do câncer de rim, ele não perde qualidade de vida, tá? Ele se mantém, tende a manter a qualidade de vida. Tem pacientes produtivos que mantêm a rotina de trabalho. Podem ter períodos que às vezes é necessário para o comprometimento cirúrgico ou pelo tratamento, uma fase de pior efeitos colaterais, mas normalmente o paciente mantém uma boa qualidade de vida durante todo o tratamento. O câncer de rim é um desafio que exige diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo. A informação é a melhor aliada para salvar vidas e melhorar a qualidade de quem enfrenta essa doença. Conscientizar é o primeiro passo para mudar essa realidade.